Vamos lá, Ezequiel capítulo 47. A campanha aqui ele fala do versículo 3 a 5, mas nós vamos ler a partir do primeiro, para a gente entrar no contexto do que está acontecendo aqui. E são duas campanhas que a gente está fazendo. Essa de Ezequiel, que é um ano do mover do Espírito, vai ser mesmo, e a campanha dos 12 dias, que nós também vamos estar orando, e aí começa então, a partir de hoje, falando sobre o outono. E tem algumas características desta estação que se aplica a nós no nosso dia a dia. E nós também vamos estar falando disso logo em seguida. Ezequiel capítulo 47. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelo tornozelo. Repete comigo, as águas davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos joelhos. As águas davam pelo joelho. Repete comigo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelo lombo. As águas davam pelo lombo. Repete comigo. As águas alcançaram o coração. Repete comigo. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas se deviam passar a nado. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficaram saudáveis. Repete comigo, ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar as águas tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor Jesus, nós cremos na tua presença aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que é o Consolador. Tu és aquele que é o que revela a palavra do Senhor. Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que está presente aqui neste lugar. O Senhor Jesus, quando ele se ascendeu ao céu, ele disse, eu não vou vos deixar órfão, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. É o Senhor que está aqui, Espírito Santo. E nós precisamos ouvir a tua voz nesta noite. Nós precisamos ouvir do Senhor, porque é uma promessa de um mover do Espírito neste ano. E nós cremos nisso como uma verdade, ó Deus, a qual o Senhor vai nos visitar de forma especial. E nós queremos ouvir a tua voz a partir de agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, visita cada coração, visita cada pessoa que entrou neste lugar. O Senhor conhece cada um, meu Deus, o Senhor conhece pelo nome. O Senhor conhece o dia a dia, o Senhor conhece como que foi a semana, como que encerrou o ano, como que está começando este ano. O Senhor conhece essas lágrimas, este choro, esta angústia. O Senhor conhece essa alegria, esse contentamento. O Senhor conhece, Pai, esta pessoa. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Esteja à vontade no nosso meio. Sopre aqui neste lugar. Derrame aqui neste lugar, Deus, a tua unção. Espírito Santo de Deus, cada coração possa sentir o mover do Senhor nesta noite. Como esta água que saiu do trono, que saiu desse templo, que saiu dos santos dos santos. Nós cremos que está descendo uma água do céu agora. E vai nos visitar de forma especial e sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há algum tempo atrás,
nos anos 80, não, nos anos 90, né? Aquela música eu conheço, pastor. Então, nesse período, eu estava trabalhando e era vendedor, eu vendia pneu. E tinha um lugar que eu ia que a pessoa, eu não gostava de ir, porque a pessoa, eu já era evangélico, já tinha aceitado Jesus, já estava caminhando com Jesus. Só que eu chegava lá, as pessoas sabiam que eu era crente, já começava a falar palavrão e xingar, e zombar, e falar de pastor, e falar de igreja, e falar de crente, mas de uma forma que me deixava irado, de uma forma que ele queria era zombar, ele queria humilhar. E todas as vezes que eu ia lá, quando ele via eu chegando, o carro encostava, ele já começava. Todas as vezes assim era desse jeito. E eu falava, Jesus me dá graça, porque eu tenho que vender, mas eu não aguento vir neste lugar. E eu estava ficando numa situação como Jonas, que Deus estava mandando ir lá falar do evangelho. Eu falei, Senhor, esse camarada não merece. Eu estava como Jonas. Jonas falava assim, esse povo não merece essa graça, ele não merece esse conhecimento, este amor do Senhor. Meu coração já estava desse jeito, e eu relutava. Quando eu tinha que ir para aquele lugar, eu já estava desviando o carro, indo para outra direção. E Deus falando, você tem que ir lá. E todas as vezes que eu ia lá, se eu começasse a falar alguma coisa ali, começava a xingar, mas esbravejar mesmo e falar. E eu falava, você está vendo, Senhor? Para que o Senhor me traz nesse lugar? Para que o Senhor me traz aqui? Essa pessoa não merece. E um dia, essa pessoa ligou lá para minha casa, e de um outro presbítero, na época eu era presbítero, e falou, preciso que vocês venham na minha casa. E eu preciso que vocês venham agora. Então nós fomos lá, eu e o presbítero Guido, que hoje é o pastor Guido da Igreja Evangélica Vida. E quando nós chegamos naquele lugar, aquela pessoa estava bem transtornada, não falando de crente, não xingando, mas assim um espírito bastante abatido, um espírito derrotado. E nós começamos então a conversar com aquela pessoa, e ele foi se abrindo e falando, olha, não tem outra saída para mim. Eu chamei vocês aqui porque eu vou fazer isso, e só se Deus, esse Deus de vocês falar comigo, eu não vou fazer. E ele começou a contar que um dos sócios, passou a perna nele. E na época era uma dívida grande, era na época uma dívida de uns 30 mil reais. Era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. Ele não tinha mais saída, ele não tinha solução, ele não tinha Jesus, ele estava desesperado. Uma esposa, 2 filhos pequenos, e ele então conta a história e fala, vai na gaveta, puxa uma arma e fala assim, eu estou indo lá para matar esta pessoa. Eu estou indo lá para acabar com a vida dela. Então nós pegamos a palavra e começamos a ministrar e mostrar para ele, se ele fizesse isso, o que ia resolver, o que ia adiantar, qual que seria o benefício para ele, para a família, para a esposa, para os filhos, para a vida espiritual. Aquele homem começou a chorar na nossa frente, e de repente ele fala assim, então como é que eu faço para me aceitar esse Jesus? Como é que eu faço para me receber esse Jesus? Como é que eu faço para me receber essa paz, porque eu estou em tormento? Como é que eu faço para que eu receba e eu sinta este amor de Deus, porque no meu coração eu estou sentindo um grande ódio? E nós falamos com ele, basta você abrir o seu coração e convidar a Jesus para entrar. Basta você convidar, porque ele já está batendo a sua porta. Esse choro que está saindo da sua alma é o próprio Espírito Santo falando, eu te amo, filho. Eu não abro mão da sua vida, filho. Você é algo precioso para mim. Você é algo precioso para mim. E ele chorando falou, então eu quero. E nós falamos com ele, então repete conosco a oração. E aquele homem chorando naquela sala, com aquele revólver ao lado. E ele começou, Senhor Jesus, o Senhor é a solução para a minha vida. Senhor Jesus, não há outro. Espírito Santo, não há outro. Eu preciso dessa paz. Eu não aguento viver sem essa paz. Aquele homem se entregou a Jesus ali naquela sala. Começamos a visitar aquele homem e nós ficamos pelo menos uns 9 meses acompanhando. Foi uma gestação. E ele nasceu de novo.
aquele homem ficou apaixonado por Jesus. Aquele que esbravejava, xingava, de repente já estava andando com a Bíblia na cabeça, andando pela cidade falando: Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Foi um dos marcos na igreja, tornou-se um diácono. Aquele homem investia na obra com um grande amor. Ele foi alcançado pelo Senhor. Até hoje, muito apaixonado por Jesus. Até hoje você encontra com ele e ele fala: eu perdi muito tempo da minha vida. Eu perdi muito tempo da minha vida. Deus restaurou a família, Deus restaurou a casa. Hoje eu acho que ele é um dos homens mais prósperos da cidade. Hoje não que ele almeja isso, mas Deus abençoa ele tanto porque ele tem um coração aberto agora para a obra. Aquele homem se converteu ao Senhor Jesus. Obra do Espírito Santo de Deus. E hoje eu olho para aquele homem e vejo no coração dele um fluir de águas vivas jorrando no coração daquele homem. A água, essa água que saiu do templo, chegou até os lombos, como disse a palavra. Mas eu quero falar, chegou até o coração dele. E hoje, nesta noite, essa água vai chegar ao teu coração. Você, como aquele homem, não vai sair daqui sem falar: Jesus, eu estou abrindo o meu coração. E nesta noite eu não abro mão de sair daqui, Senhor, sem essa graça na minha vida, sem essa água fluindo no meu coração. A gente vê nesse texto tudo isso acontecendo, queridos, desde aquela época. E nesta época o Espírito Santo agindo da mesma forma. Ezequiel, ele exerceu um ministério de sacerdote, mas chamado para um ministério profético. Ministério profético, essas profecias, elas vêm se cumprindo até o dia de hoje. E não vai ser diferente neste ano. Nós cremos que vai haver um grande mover de Deus no nosso meio, que vai alcançar a sua casa, que vai alcançar a sua família, que vai alcançar o seu esposo, ainda que ele é como este homem. O Espírito Santo, ele vai visitar esta pessoa, vai visitar a sua casa de forma especial e você vai ser alcançado. Ele exerceu este ministério sacerdotal, profético, com esse ofício, com a preocupação com o templo, com o sacerdócio, com o sacrifício, com a Shekinah de Deus, com o mover de Deus. Era no templo do exílio da Babilônia, mas esse homem sempre foi a voz de Deus, proclamando o amor de Deus para aquelas pessoas. E ele teve essa visão muito interessante, teve essa visão deste homem que realmente era um anjo de Deus pegando pela mão e levava até a porta do templo. E ele via um pequeno rio, uma nascente, um pouco de água saindo por debaixo daquela porta, do templo. E ele via aquele rio e o homem, o anjo, iam caminhando junto com ele, falando: vem, Ezequiel, vem que eu quero te mostrar. Então ele caminhou uns 500 metros e falou: mede agora, entra aí para ver onde que está batendo a água. E a água então começava a bater nos tornozelos. E eles continuavam andando, andou mais 500 metros. E aquele anjo fala: agora, Ezequiel, aonde que está batendo esta água? E ele entrou e diz a Bíblia que a água batia nos joelhos. E ele caminhou mais 500 metros, e agora? E a água estava batendo pela cintura. E ele continuou e caminhou mais 500 metros, e a água chegou no coração de Ezequiel. Eu não sei aonde que você está, se a água está batendo no tornozelo, no joelho, na sua cintura, mas nesta noite essa água vai chegar no seu coração. Nesta noite essa água vai inundar a sua vida. Nesta noite você vai sair daqui mergulhando neste mar do Espírito. Nesta noite coisas tremendas Deus vai fazer. Coisas tremendas Deus vai fazer, e Deus quer fazer. Esta água é o mover do Espírito. Esta água é este Espírito Santo que falou com aquele homem há tantos anos atrás, que estava com um revólver para fazer algo que ia acabar com a própria vida. Mas o Espírito Santo inundou o coração daquele homem, e ele foi alcançado por um grande milagre, um dos maiores milagres, que é o milagre da salvação. As coisas depois elas acontecem naturalmente, a prosperidade, isso vem naturalmente, mas o maior milagre foi aquele homem abrir o coração e falar: Senhor, molha o meu coração com essa água. E se a gente traz isso para o Novo Testamento, a gente vai ver que isso se cumpre claramente na vida de Jesus. A gente vai ver que esta água
também hoje está jorrando pelo templo, pelos santos dos santos. E nós temos acesso a essa água. Se a gente abrir a Bíblia aí no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, ele vai dizer assim: no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. No último dia, o mais importante da festa. Que festa era esta? Qual é o significado dessa festa? Por que essa festa estava acontecendo? Esta festa era a festa dos tabernáculos. Era a festa da colheita. Era a festa que os judeus, ordenada pelo Senhor, realizavam. Essa ordenança está lá em Levítico, no capítulo 23. Então Deus ordenou que eles fizessem essa festa. Era das 3 festas, essa também era a festa mais importante. Ela durava 7 dias. E algo interessante a gente ver, alguns ritos que a gente vê nessa festa que tem tudo a ver conosco, nos nossos dias de hoje. Era a festa da colheita. Então a ordem, um dos ritos era sair de casa e ficar esses 7 dias numa tenda, simbolizando o tempo que o povo passou no deserto e que Deus estava ali, o tabernáculo de Deus estava ali no meio. E se a gente olhar a festa dos tabernáculos, é Deus habitando no meio do seu povo. Tabernáculo quer dizer isso. Quando eles se reuniam no deserto, todas as tendas, no meio ficava a tenda do tabernáculo. E Deus estava ali, se manifestava, a Shekinah de Deus estava ali. No meio da igreja tem o tabernáculo, que é o próprio Senhor Jesus. Ele está no meio da igreja e Ele quer habitar no meio do povo. É o Espírito Santo de Deus, por isso que nós temos plena convicção e certeza que 2003 vai ser um ano do mover do Espírito, porque o tabernáculo está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. E algo interessante acontecia. Todos os dias, nesse período da festa, quando eles sacrificavam os animais, neste ritual da festa, os sacerdotes e as pessoas, eles iam ao poço de Siloé e pegavam água. E aí jogava água onde que tinha aquele sangue que foi sacrificado o animal. E a água então corria. E a água corria e descia então para o Rio Jordão e do Rio Jordão para o Mar Morto. E foi neste momento, porque no final da festa, no dia mais importante, todos faziam isso 8 vezes. Então era muita água correndo, todo mundo jogando água. Aquilo era uma fonte de água correndo e corria e ia até o Rio Jordão. Simbolizava exatamente o que aconteceu quando Ezequiel viu aquela visão. A água saindo do templo. Eram poucas, umas panelas, mas quando chegava ao final era muita água sendo jorrada. E Jesus então ele levanta e fala em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E é muito interessante, porque Ezequiel foi levado e foi passando e foi chegando até que não dava mais para entrar, não dava mais para atravessar, somente nadando. E aí o anjo trouxe de volta, e quando ele foi voltando, desde o Mar Morto, diz a palavra, nós lemos aqui, que já não era morto, mas o mar já tinha vida. O mar já não era morto. O pastor Rogério, que esteve lá, visitou este Mar Morto. E é morto. Não tem vida. Mas quando a água chegava lá, tudo tinha muitos peixes, bastante peixes. E quando ele ia voltando, olhava as margens dos rios, as árvores estavam verdes, havia muito fruto. Não é nada diferente daquilo que aconteceu com aquela pessoa, com o irmão que se converteu lá. Era morto, ele estava morto, não tinha vida, não tinha nenhuma alegria, não tinha satisfação a despeito de ter dinheiro. Mas quando o dinheiro acabou, quando quebrou, quando a empresa faliu, desmoronou, porque não tinha vida, toda a sua vida estava baseada naqueles poucos dinheiro que ele tinha.
Mas quando ele encontra com a água da vida, tudo mudou. Aquilo que estava morto reviveu. Aquilo que estava morto foi restaurado. Aquilo que estava morto foi vivificado. E tem 3 coisas, queridos, que acontecem instantaneamente quando nós abrimos o nosso coração, como foi com ele. Isso acontece instantaneamente. Primeira coisa, você passa a ser feito filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você nasce de novo. E você pode chegar e falar: Abba, Pai, Paizinho querido. Porque agora você não é mais uma criatura, isso faz toda a diferença. E é aí que o Espírito Santo começa a mover na nossa vida. Outra coisa, você é justificado. Todo aquele pecado, Jesus pagou lá na cruz do Calvário. E ali é uma justificação que é um ato judicial, um ato forense. Que quer dizer, não tem mais revogação, foi pago a dívida. Foi pago. O diabo já não pode acusar. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Quando nós aceitamos a Jesus, ele passa de longe, porque ele não consegue nem olhar por causa do brilho de Jesus, o tabernáculo que habitou em nós. Ele não nos toca. Ele não pode. Se você olhar para Jó, o diabo foi até Deus e falou: eu posso tocar? Porque ele não pode. Só pode se houver uma permissão do Altíssimo. Só pode chegar na sua casa se Deus permitir. Porque você é feito filho de Deus. Você agora é justificado. Você é restaurado pelo Senhor Jesus. Você agora é filho de Deus. E assim aconteceu com aquele homem. E assim a gente vê nesse livro de Ezequiel. Houve a festa dos tabernáculos. É Deus habitando no meio do seu povo. E a gente vê coisas tremendas acontecendo. Se a gente olhar para esse texto, trazendo para o Novo Testamento. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele diz: não sabeis vós que sois santuários de Deus? Terceira coisa, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Você passa a ser este próprio templo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ser a casa de Deus. Você passa a ser a igreja do Senhor Jesus. Você agora é lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. E isso tem tudo a ver quando Jesus diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Porque do templo vai começar a sair um pouco de água. Mas o pouco vai crescendo, esse pouco vai evoluindo, esse pouco vai tomando proporções maiores, vai se avolumando. E de repente é muita água e não dá nem para atravessar no peito, tem que ser nadando, porque é o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Esse fluir do Espírito Santo, 3 coisas. A quarta coisa já é um processo, até quando Jesus voltar, que é um processo de santificação. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Esse é o quarto, mas isso é busca, essa é a sua intensidade de busca, é a leitura da palavra, é a sua participação no culto, é a sua participação na célula, é a sua oração, é o seu período de consagração, é um jejum. Aí você vai ver o fluir de Deus, aí você vai ver o fluir das águas no seu interior. 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Você é um santuário de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é o santuário de Deus. Do seu interior vai fluir rios de água viva. E ele continua. No versículo 19 desse capítulo 1 Coríntios 6, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, a qual possuís da parte de Deus, que não de vós mesmos. Você é o templo do Espírito Santo, querido. E isso é algo assim tremendo que o mundo não entende. As pessoas lá de fora não entendem. Aquela pessoa, quando nos chamou para visitar a sua casa, ele não entendia nada disso. Não entendia nada disso, mas a partir do momento que ele abriu o coração, ele não só passou a entender, mas começou a sentir a presença do Espírito Santo na vida dele. Deus quer habitar em você. Se a gente for para Gálatas 4, 6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. E no nosso interior, Romanos 8, 16, para a gente estar fechando, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica que somos filhos de Deus.
Por isso que nós podemos chegar e falar com clareza, com certeza, com convicção. Eu creio e tenho plena convicção da minha salvação. Eu creio e tenho plena convicção que se Jesus voltar agora, nós vamos subir com Ele para o céu. Eu creio que tem uma cidade santa preparada para nós. Eu creio que tem uma mansão celestial. Eu creio que tem um galardão esperando a gente aí. Isso que traz tanta alegria no nosso coração, queridos, isso que traz tanta satisfação, tanta certeza de que Deus está conosco, de que Deus está conosco. E quando as águas do Espírito de Deus, que é a palavra do Senhor, ela encher o nosso coração, quando essa água começar a fluir na sua vida, porque esta é a água que está saindo de lá daquele templo, esta é a água que tem que fluir na sua vida, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se a gente olhar, falando sobre o sacerdócio, é a palavra de Deus. E ele vai falar assim: eu sou o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele está no nosso meio. O Senhor Jesus está no nosso meio. Olhando Efésios, ele também vai falar sobre isso. Efésios 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Repete comigo: nos vivificou. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Duas coisas que ele coloca aqui, queridos. Ele coloca vivificou e ressuscitou. Isso quer dizer que nós nascemos de novo, realmente. Nós somos novas criaturas. Vivificar, ressuscitar, tem a mesma conotação aqui nesse texto. Ou seja, é dar a ideia de aquilo que estava morto, agora tem vida. Aquilo que estava morto, agora tem vida. Esta água chegou no mar morto e deu vida. Esta água está chegando na sua vida, na sua casa, e vai dar vida. Esta água está chegando na sua família, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, e vai dar vida. Esta água está chegando na sua casa e vai fluir, e vai transbordar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé um momento? Feche seus olhos. Aleluia. Se você sente a presença deste Espírito Santo, esta água viva, esse tabernáculo no nosso meio, comece a louvar ao Senhor, comece a falar ao Senhor: muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. O Espírito Santo está aqui. Ele é que quebranta o coração. Ele é que enche a nossa vida e faz reconhecer o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. O Espírito Santo está aqui. Da mesma forma que ele visitou aquele homem naquela casa, com o coração totalmente duro, ele também está aqui nesta noite, visitando a sua vida. E ele tem algo especial com você. Ele não abre mão da sua vida. Ele te ama. É o Espírito Santo que está falando contigo neste momento. É o Espírito Santo que está falando contigo. Da mesma forma que ele visitou aquele homem naquele dia, naquela tarde, que tinha tantos projetos no coração de matar, de acabar, de fazer com as próprias mãos. O Espírito Santo visitou aquele homem naquele dia. E um grande fluir de Deus correu dentro do seu coração. A água está chegando agora no seu coração. Já não está mais no tornozelo, já não está mais nos joelhos, já não está mais na cintura. Ela alcançou os lombos, ela alcançou o seu coração. E quando a água chega no coração, é como uma dinamite que explode qualquer coração de pedra. E esse Jesus está falando: eu estou aqui, à porta do seu coração e bato. Se alguém quiser beber desta água, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero orar com você. Se você quer fazer aquela oração
que aquele homem fez, convidando ao Senhor Jesus para entrar e fazer morada e ser a partir de agora o templo do Espírito Santo, a habitação do próprio Deus vivo. Se você quer isso, levante a sua mão bem alta aí onde que você está. Eu quero orar com você. Amém, eu já vi a sua mão. Amém, eu já vi a sua mão. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. O Espírito Santo de Deus está aqui, movendo as águas. Ele quer alcançar a sua vida. Aramanassuriandaramanaias. Oriandarabassuriandaramanaias. Você que levantou a mão, sai do seu lugar. Eu quero te dar este abraço. Eu quero te dar este abraço, que é do próprio Espírito Santo, do próprio papai, falando: venha filho, venha filho. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui. Aramanassuriandaramanaias. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, Ele que está movendo o seu coração. É o Espírito Santo que está aqui e quer fazer morada na sua vida. Eu quero orar com a igreja, vou aproveitar esse momento. Eu quero orar com a igreja também. Se você quer abrir o seu coração, você vai ficar aqui à minha esquerda, mas o da igreja vai vir aqui à minha direita. Você que está vivendo aí numa terra árida, num deserto, você que está passando por essa sequidão, faminto de uma justiça, como estava aquele homem, faminto de uma realização, é você. Deus também quer tocar na sua vida, que está como um mar morto, que parece que as esperanças se sumiram, perderam, as expectativas de vida desapareceram. Deus também quer alcançar o seu coração com esta água viva fluindo no seu interior. Aramanassuriandaramanaias. Você que está vivendo, parece que num cativeiro, onde o diabo ceifou tudo que você possuía, inclusive o seu sonho, as suas esperanças, as suas aspirações, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua saúde. Deus está dizendo: a água viva vai correr aqui nesta noite. O rio de água viva vai correr aqui nesta noite. Você vai mergulhar nesta água e você vai sair daqui curado. Para você, em que o rio da vida secou, em que sua vida está como uma árvore que não produz, que não está produzindo frutos, caíram as folhas, apodreceram as raízes, as árvores foram cortadas pelos homens. Deus vai dar vida nesta noite. Se há alguma área da sua vida que precisa ser vivificado, é hoje que Deus quer fazer. Por você que está com as esperanças cortadas, Deus vai renovar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Primeiro eu vou orar com este grupo que abriu o coração e que está aceitando a Jesus. Eu quero que vocês repitam comigo a oração bem alto. Vocês que estão aqui à frente, repita comigo a oração bem alto. Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou pecador e que careço da tua misericórdia. Senhor Jesus, neste momento eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo por mim. Eu que deveria estar lá, mas o Senhor morreu no meu lugar para me dar vida e vida em abundância. Senhor Jesus, eu te convido a entrar no meu coração, a entrar na minha vida, ser o meu Senhor único e Salvador. Eu quero sentir, Senhor, este rio de água viva fluindo do meu coração, porque as águas já chegaram no meu peito, no meu coração, no meu lombo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor, por essas pessoas que vieram aqui à frente também, querendo ser vivificados pelo Senhor. Pai, a água do Senhor está correndo aqui nesta noite, o rio do Senhor está correndo aqui nesta noite. Ó Deus, a água viva do Senhor está correndo aqui nesta noite. E diz a palavra: por onde quer que ele passava, dava vida. Por onde quer que passava, aquilo que era morto estava sendo vivificado. Nesta noite, Pai, está sendo vivificado. Este sonho está sendo restaurado. Esta esperança está sendo restaurada. Esta fé está sendo restaurada. Ó Deus, esta família está sendo restaurada. Este relacionamento está sendo restaurado. Este filho está voltando para casa.
Ó Pai, este filho está sendo liberto. Meu Deus, este filho já não é mais, ó Deus, prisioneiro do inferno, das drogas, mas agora ele é alcançado pela água vivificadora do Teu Espírito, Senhor. Pai, esta casa está sendo alcançada para a glória do Teu santo nome. Visita a igreja também, Pai, num grande mover das águas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Teu rio, Senhor. Anota o nome desse pessoal pra gente, tá bom? Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Por onde o rio de Deus passa, ele traz vida. Então eu creio que cada um de nós estamos recebendo essa vida de Cristo agora. Aleluia. Cante essa canção. Fonte de águas vivas. Você pode voltar para o seu lugar? Pode voltar. Está abençoado em nome de Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A igreja pode se assentar, nós estamos nos últimos minutos. Nós vamos nos preparar. Eu quero convidar a vir à frente os pastores e presbíteros presentes aqui. Aí precisando de mais, nós vamos chamar a igreja. Enquanto eles vêm, a Glaucia vai cantar mais um hino para nós. Depois nós vamos fazer a oração do mês de abril. E vamos receber a unção dos pastores e presbíteros e estaremos encerrando, tá bom? Então a Glaucia vai cantar mais um hino. Vem, Glaucia. Enquanto ela canta, nós vamos preparar o azeite aqui, em nome de Jesus Cristo. E vamos, aleluia, para a gente partir para essa parte final do nosso trabalho. Cante comigo assim, olha. Ana queria muito ter um filho. Cante. Mas um grande problema enfrenta. Não podia dar à luz, era estéril. Mesmo assim ela desistiu, confiante a Deus clamava. Com lágrimas nos olhos, ela insistiu. Mesmo estando angustiada, não desisti. Olha o segredo dela. As lágrimas molhavam seu olhar, mas ela não parava de clamar. Confiante estava em Deus. E o que aconteceu? O seu clamor não foi em vão. Deus ouviu sua oração e provou que é fiel. Canta, igreja! Ana chorou e o seu clamor moveu o céu. A mulher que era estéril agora é mãe de Samuel. O seu chorar não era mais de solidão. Estava tão feliz, pois Deus ouviu sua oração. Olha que lindo! É sempre assim. Quando você chora, Deus não suporta as lágrimas e logo muda a sua história. Ana chorou, moveu o céu. A mulher que não dava fruto era estéril de Samuel. O seu chorar não era mais de solidão. Estava tão feliz, pois Deus ouviu. Olha o que Deus vai fazer com você. É sempre assim. Quando você chora, Ele vê. Deus não suporta as lágrimas e logo muda sua história. Seja qual for, é sempre assim. Quando você chora,
nos pés do Senhor. Deus não suporta as lágrimas e logo muda a tua história. Ele hoje mudou a tua história neste lugar. Aleluia! Obrigado, Gláucia. A Gláucia vai estar conosco domingo no primeiro culto, louvando ao Senhor. E existe uma possibilidade no segundo culto ela cantar um louvor pelo menos também, para louvar o nome do Senhor Jesus. Ela tem um CD, ela e o Eduardo tem um CD lá atrás, tá bom? Se você não tem, você pode adquirir o CD deles, é uma grande bênção. E vai ter hoje domingo, talvez você não veio preparado, eu ouço o CD dela em casa, no carro, né? Vale a pena você ouvir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Nós estamos no mês de abril. Abril, fala para o seu irmão, é abril, já chegamos ao outono. Diga, o fluir de Deus, o rio de Deus está fluindo neste lugar. Os presbíteros e pastores, eu vou pedir ao pastor Ari, o Fabiano está aqui? Tá. Procurei ali, não te achei. Pode vir para cá os presbíteros e pastores, cada um vai se posicionar aqui. Pastor Fabiano também vai fazer a oração. E aí você vai estar vindo à frente e recebendo a unção e assim selando este dia. Nós vamos cercar, blindar todos os dias, diga amém. Todas as horas, minutos e segundos do mês de abril, diga amém. Nós vamos estar orando nessa direção agora, porque cremos em nome de Jesus que há um fluir de Deus no mês de abril e na estação do outono. Deus vai operar na nossa vida. Levante a mão e ore comigo no primeiro momento. Diga, Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse culto que eu pude prestar ao Senhor. Eu vim aqui te cultuar, mas vim também receber renovo, unção e graça. E agora eu quero apresentar ao Senhor o mês de abril. Peço que o Senhor esteja blindando o mês de abril. Se vier fúrias de Satanás, elas cairão por terra, serão desfeitas. Espírito de acidente, doença, morte, será desfeito, em nome de Jesus Cristo. Cremos na mão do Senhor, cremos que quem se adianta governa. E como Josué mandou, nós estamos santificando antes de entrarmos no outono. Ó Deus, cremos na tua bênção, em nome de Jesus. Pastor Fabiano vai orar agora. Aleluia. Com relação ao mês e à estação, ao outono, eu só quero deixar os 2 versículos para vocês que estão anotando, que é este versículo de Romanos 12, o versículo 1 e o 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Romanos 12, 1 e 2, anota aí. Uma das características do outono é que as noites agora passam a ser maiores do que os dias. O tempo escuro passa a ser maior do que claro, então a gente tem que vigiar. É tempo de mudança, começa a transformar. O outono, ele está entre o verão e o inverno, então é uma estação que muitas coisas acontecem. As folhas começam a cair das árvores, mas tudo isso tem um significado, porque a própria árvore, a própria natureza, é assim que Deus criou, e isso é um mecanismo de defesa. E nós precisamos ter esse mecanismo de defesa sempre. As folhas, elas, por ter menos sol, elas recebem menos, e se elas ficarem, elas vão consumir mais energia. Então a árvore libera e toda aquela energia solar vai para o caule e não para as folhas. Por isso que as folhas caem. Nós temos que ter estratégia, queridos, orar sempre, estar na presença do Senhor e ter essa estratégia de Deus para as nossas vidas. É uma estação que isso acontece. Mas por outro lado também é um tempo de colheita, é o tempo das frutas, das verduras, é tempo de muito abacate, os preços caem,
porque nós temos muita fartura de legumes, batata doce, tudo isso tem. Então é um tempo de colheita, não pensa você que vai ficar escuro não. Esse sol vai ser para você colher muitas coisas neste período e vai começar em abril, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos orar então. Senhor, louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor, meu Deus, é um Deus tremendo, um Deus de maravilhas, um Deus que criou toda esta natureza, com todas essas adversidades, com todos esses controvérsios. Isso se aplica à nossa vida, porque nem tudo, Senhor, são mar de rosas, nem tudo, Senhor, é mil maravilhas. A nossa vida tem percalços, a nossa vida tem adversidade, mas essas adversidades são, ó Deus, algo para a gente crescer. Essas adversidades é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso crescimento, é trampolim para alcançarmos um patamar maior. E nós cremos que neste mês de abril será assim, a despeito, ó Deus, de chegar o outono, a temperatura diminuir, as noites ficarem maiores, mas a presença do Senhor no nosso meio é real. Vai ser um tempo de colheita, vai ser um tempo de colher os frutos, vai ser um tempo de estratégia que o Senhor vai nos dar, Senhor, para enfrentar as adversidades. Vai ser um tempo, Senhor, que o Senhor vai nos dar sabedoria e conhecimento. O Senhor vai capacitar a igreja, ó Deus, a enfrentar todas as fúrias, as intempéries, ó Deus, deste mundo, desse tempo que estamos vivendo, para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus e poder renovar a nossa mente e poder aceitar e administrar as mudanças que vêm, ó Deus, nesses períodos, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, abençoamos e profetizando cada dia do mês de abril, dia de vitória. Cada minuto, momento de vitória. Cada momento, Senhor, um tempo de sentir a presença do Senhor. Cada tempo, um tempo de sentir o fluir das tuas águas no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crer nisso, dê uma salva de palmas e um glória a Deus. Amém. Então, o Chamas vai cantar uma música. Enquanto estiver cantando, você pode vir à frente e ser ungido, e assim estamos encerrado o culto. Lá atrás temos os materiais, você pode passar lá e dar uma olhadinha, em nome de Jesus. Deus abençoe, até amanhã. Eu te espero amanhã, 9 horas, 21 horas, aqui neste lugar. Deus de